tema da mensagem de hoje é contra a cultura da pressa. Diga comigo, contra a cultura da pressa. O que a gente vai fazer aqui é meditar sobre uma das armadilhas malignas mais letais contra a perseverança que nos leva à maturidade cristã. E, obviamente, sobre como nós podemos e devemos proteger o nosso coração dos danos que essa cultura da pressa causa no nosso coração e na nossa relação pessoal com o Senhor. Então, o que a gente vai fazer ao longo desse nosso tempo juntos aqui é buscar compreender qual é a mordomia do tempo que Deus espera de nós. Qual é a sabedoria de Deus para a nossa gestão do nosso tempo, para a nossa administração do nosso tempo, para o modo como nós lidamos com o tempo que Ele nos deu. E nós vamos fazer isso com base no que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É um texto bastante conhecido da Bíblia. E vamos sobrepor esse texto também outros textos bíblicos importantes para essa nossa meditação. Meu desejo e minha oração sempre é que o Espírito Santo libere, manifeste o poder transformador da sua palavra, para que as nossas mentes e os nossos corações sejam tocados na exposição dessa palavra, para que sejamos transformados. É isso que nós desejamos, amém, irmãos? É isso que nós desejamos. Nós desejamos aqui não é enriquecer o nosso conhecimento, embora isso seja bom, seja importante. O que nós desejamos aqui não é aumentar a nossa intelectualidade, nos aprofundar em teologia, embora isso seja bom e seja importante, isso tenha um espaço apropriado. Nosso maior desejo aqui, o foco da nossa oração é que sejamos transformados pelo poder da palavra. Amém, irmão? Transformados pelo poder da palavra. Porque esse é o poder que a palavra de Deus carrega, o poder de transformar o coração de todos aqueles que a recebem com fé. Então, com expectativa e fé, nós aguardamos que o Espírito Santo manifeste o poder da sua palavra na sua vida, para sairmos daqui hoje transformados. Amém? Transformados, carregando uma semente de transformação que germinará e florescerá ao longo da nossa semana. Então, veja, eu quero compartilhar com você alguns dados importantes, frutos de pesquisas científicas no campo do comportamento humano, para justificar, já no início dessa nossa reflexão, o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem, contra a cultura da pressa. Então deixa eu ler para você aqui, olha, uma pesquisa feita em 2021, baseada na teoria da aceleração social. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez sim. Essa teoria foi cunhada pela primeira vez, esse termo, pelo professor e sociólogo Armut Rosa. Investigou a chamada urgência cronêmica. O que isso significa? Isso significa a maneira como o tempo é percebido e utilizado e como isso afeta a nossa comunicação e o nosso comportamento social. Agora veja só, esse estudo apontou que a comunicação digital disruptiva, ou seja, todo esse mote tecnológico que cerca a nossa vida nos dias de hoje, através dos smartphones, através da internet, através da inteligência artificial, através da internet das coisas, não é? Hoje tudo pode ser automatizado, tudo pode ser utilizado em conexão com a internet para acelerar a nossa vida, os nossos processos. Então esse estudo apontou que essa comunicação digital disruptiva gera um estado crônico de urgência. E esse estado crônico de urgência desencaixa os nossos ritmos biológicos e também os nossos ritmos sociais naturais, produzindo um ritmo de vida acelerado e também uma dissintonia na vida de um modo geral. O que é essa dissintonia na vida de um modo geral? A dificuldade de focar e se concentrar nas coisas importantes, ou nas coisas mais importantes. Uma outra matéria da National Geographic de 2024 detalha como a cultura da urgência
nos obriga a responder imediatamente a demandas, mensagens, prazos. E essa matéria apontou também que a expectativa de estar sempre disponível gera estresse, gera ansiedade, gera queda de produtividade. Veja bem, queda de produtividade em até 40% das nossas atividades, das nossas tarefas normais. Essa cultura de urgência, essa cultura da pressa, ela nos faz produzir menos do que nós poderíamos. E muitas vezes nós nos sentimos cansados, estressados, porque julgamos estar produzindo demais, não é? Trabalhei tanto, de repente você trabalhou tanto, mas produziu pouco. Por quê? Porque sem perceber, essa cultura da pressa, essa cultura da urgência, vai ditando os nossos ritmos biológicos, vai ditando como a gente percebe o tempo e utiliza o tempo. Então, olha só o que essa cultura de urgência também provoca. Superficialidade cognitiva. A gente tem cada vez menos capacidade de raciocinar profundamente sobre algumas coisas. Raciocinar com profundidade, pensar com profundidade. Porque a gente tem esse senso de urgência, esse senso de pressa, a gente não tem muito tempo para ficar refletindo sobre as coisas. Talvez você tenha se sentido assim ou não. Reações automáticas de luta ou fuga. Efeitos físicos como hipertensão, insônia, inflamação crônica. Às vezes a gente está lidando com a hipertensão cheio de pavor, de que a gente tem algum problema cardiovascular, mas não. É só a cultura da pressa influenciando o teu comportamento, influenciando a tua mentalidade. Aí você vai no cardiologista e fala assim, cara, teu coração tá bom. Alguém já passou por isso aqui, irmão? Isso tem se tornado cada vez mais comum. Você vai ao cardiologista com sintomas assim, preocupantes, né? Parece que você vai infartar ou qualquer coisa, tipo uma dor no peito. E aí isso aconteceu com a minha esposa, aconteceu com a Érica, na época que ela trabalhava demais num colégio privado lá no Pichincha. Ela era, depois da dona do colégio, ela era quase a segunda ali, a terceira. Dava conta de um colégio enorme, absurdo. A quantidade de trabalho que ela tinha, ela começou a sentir umas coisas no coração. E foi logo no começo do nosso casamento. E eu falei assim, meu Deus do céu. Casei agora, posso perder minha mulher assim tão cedo. Fomos no cardiologista, o cardiologista fez vários exames. E, teu coração tá bom, não tem nada no teu coração. Você é jovem, tá tudo certo. O que você tem é estresse. Então já aconteceu com muitos de nós, né, irmão? Às vezes a gente está lidando com hipertensão, achando que a gente tem problema no coração e não tem. É só a cultura da pressa mesmo. Insônia, você está dormindo mal, dormindo pouco, e isso vai desencadeando um efeito cascata, porque você dorme mal, dorme pouco, isso já faz a tua pressão arterial aumentar, isso te põe muito indisposto, muito cansado ao longo do dia seguinte. Você ingere cafeína mais do que você deveria, ou você lança mão de artifícios para se manter acordado, desperto mais do que o teu organismo suporta. Isso vai causando outros males. Eu ainda recortei aqui uma outra pesquisa, intitulada Hurry Sickness, o impacto psicossocial da pressa constante. Interessante o nome da pesquisa, o impacto psicossocial da pressa constante. Essa pesquisa ela foi feita na Austrália, ainda esse ano, e ela identificou que cerca de 41% dos australianos sentem que não tem tempo para cuidar da saúde, para cuidar do seu bem-estar. E 1/3 deles relataram ansiedade ou estresse semanal como resultado da percepção constante de urgência, que a gente chama muitas vezes de correria, né? Esse estado está associado à irritabilidade, burnout, dificuldades em completar tarefas, além da tensão mental de estar sempre correndo contra o tempo. Quantas vezes você já disse que, caramba, meu dia deveria ter 30 horas? Você não consegue resolver tudo que você precisa resolver. Não é? Irritabilidade, às vezes. Eu já tive um tempo assim, irmãos, em que até o carinho do meu gato me irritava. A gente tem um gato velho lá em casa, velho, deve fazer quase 70, deve estar fazendo uns 70 anos já assim, 2025. E ele é muito meloso, muito meloso. Sobe, quer se esfregar, ele me persegue em casa. Dizem que o gato
ele se apega mais a quem dá alimento para ele, né? Quem alimenta ele todo dia, quem cuida dele todo dia. E desde que a Erika ficou grávida, ela não pôde mais ficar cuidando dos gatos, porque sempre foi ela que cuidou dos bichinhos dela. Eu nunca tive bicho, que sempre morei em apartamento. Mas quem cuidou dos bichinhos dela, quem cuidava dos bichos dela quando a gente casou, os cachorros e tal. Mas depois que ela ficou grávida, o médico disse, não pode. Depois que a Manu nasceu alérgica a pelo de animal, também não pode. Aí sobrou para mim. Aí eu passei a cuidar diariamente do nosso gato lá. E aí ele assim, me persegue dentro de casa. Me persegue. Irmão, se eu ficar parado na porta do banheiro, ele está aqui, parado aqui. Aí eu vou na porta da sala, assim, só para brincar com ele. Eu vou na porta da sala, assim, fico parado na porta da sala. Aí ele vem e para aqui do meu lado. É muito engraçado. Se eu sentar no sofá, ele quer subir em mim, quer se esfregar. Aí eu vou, sai de perto de mim. Eu gosto dele pra caramba, mas tem hora... Irmão, eu tive um tempo assim meio estressado, que até o carinho do meu gato estava me irritando. E sabe que uma hora o Espírito Santo falou assim para mim. O Espírito Santo falou assim para mim, cara, você está rejeitando amor, você está rejeitando carinho. Você está rejeitando uma expressão de bem-querer. Você pensou se eu agisse com você assim, como você age com o teu gato, todas as vezes em que você não honra a minha presença? Em todas as vezes em que você não honra o amor que eu tenho por você? Que você não corresponde ao amor que eu tenho por você? Aí eu falei, então, como é que a gente está... Eu queria, inclusive, eu botei o gato aqui, inclusive eu queria falar um negócio sobre isso com o Senhor. Porque a gente fica irritado demais, a gente às vezes está tão influenciado pela cultura da pressa, que a gente nem percebe. E isso vai se manifestando nesse tipo de sintomas. Na nossa própria vida, irmão, para não ficar só nas pesquisas, isso pode ser percebido na maneira como a gente já nem consegue mais completar um streaming de 10 minutos. O vídeo é maneiro, o tema é legal. Caramba, vou assistir esse vídeo aqui, tem 10 minutos. No minuto 3, tu já está querendo acelerar o vídeo, já está querendo correr para ver o que ele vai falar no final do vídeo. E não fica com essa cara de bobo para mim, não, que eu sei que tu faz isso, só eu que faço, não. Né? 10 minutos, cara. 10 minutos. Não consegue mais assistir um vídeo 10 minutos quieto. Conversas de WhatsApp. A melhor coisa do mundo que a Meta fez foi colocar essa funcionalidade no WhatsApp, né? 1.2, 2.0, tu acelera um áudio e termina de ouvir logo o negócio. Não entendeu nada que falou. A gente tem... meu Deus do céu, um áudio de 3 minutos. 3 minutos, cara! 3 minutos! Tu vai morrer por causa de 3 minutos? Tu vai deixar de ganhar R$1 milhão por causa de 3 minutos? Ouve o áudio de 3 minutos, pô. Como é que a gente fica aflito com o tempo de entrega de um delivery? Às vezes eu pedi uma pizza, irmão. E do nada eu fiquei agoniado. Eu falei assim, caramba, meu irmão, os caras não entregam o negócio. Pô, caraca, é sempre assim, cara. Tu pode pedir aqui, ali, eles vão sempre demorar. Aí eu peguei o WhatsApp, aí eles abusaram. Peguei o WhatsApp, irmão, só tinha meia hora que eu tinha pedido a pizza. E eles sempre dão assim, né, de 40 minutos a 1 hora para entregar. Eu falei, caraca, meu irmão. Tinha metade do tempo, eu já estava querendo brigar com o dono da pizzaria. A gente fica aflito, né? Rapidamente a gente esgota a nossa paciência para conversas longas, profundas, até mesmo com as pessoas que a gente ama. Muitas vezes, você, pai, dispensa a atenção do teu filho porque ele quer te contar um negócio e ele vai contar assim, sabe? Ele vai contar uma história imensa para poder enfatizar um detalhe daquela história. E você, bora filho, bora, fala. Né? Tua esposa, teu esposo querem ter uma conversa mais profunda contigo e tu vai... 2 minutos, tua mente desconecta daquela conversa, tu está pensando em um monte de outras coisas. A gente nem percebe, mas a gente é muito influenciado pela cultura da pressa. Agora veja, talvez isso não seja uma novidade para você, e é possível que você já tenha ouvido falar sobre isso em algum lugar. Agora, o que é possível, e talvez provável que você não saiba, é que essa cultura ela é própria do espírito desse mundo, e que existe um bom motivo para que Satanás se valha disso. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 46, versículo 10.
Salmos capítulo 46, versículo 10 diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Novamente a primeira parte do versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Repita comigo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Perceba comigo aqui, irmão, nas palavras do salmista, que reconhecer a presença de Deus depende da nossa capacidade de ficar quietos. O salmista diz: aquietem-se e saibam. Esse saibam aqui tem o sentido de perceber a manifestação de Deus. Então, a nossa capacidade de perceber a presença de Deus, os movimentos de Deus, de perceber o agir de Deus, necessariamente depende também da nossa capacidade de estar quietos. Por quê? Porque estar quieto demanda silêncio, demanda calma, muitas vezes demanda solitude. Você precisa estar sozinho, sem influência de ninguém, a voz de ninguém, a companhia de ninguém. Paciência, não é? Muitas vezes leva algum tempo para você perceber claramente os movimentos de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus, numa determinada circunstância da sua vida. E tudo isso, irmãos, é exatamente o que a cultura da pressa rejeita. Então, se Satanás consegue nos influenciar com a cultura da pressa, por consequência, ele também consegue interferir em nossa percepção e discernimento da presença de Deus. Conseguiu pegar? Quanto mais agitado, quanto mais influenciado pela cultura da pressa, quanto mais senso de urgência, quanto mais correria. Você já viu como essa palavra está na nossa boca? Às vezes, quando nem é uma verdade para nós. Você só esqueceu de responder a mensagem do cara. Pô, desculpa aí, irmão, não te respondi, estava mal correria. Mal correria nada, tu só esqueceu. Isso está na nossa boca, né? Virou uma desculpa. Mal correria, mal correria. Do outro lado da tela o cara não está nem vendo, que tu só esqueceu mesmo, estava dormindo. Mas o fato é que quanto mais acelerados e quanto mais com esse senso de urgência, quanto mais pressa para as coisas, quanto mais correria para as coisas, menos capaz de perceber a presença de Deus você se torna. E aí você vai ao extremo: Deus, você não está me ouvindo. Deus, você não está fazendo nada. Deus, você não percebe. Na verdade, Deus está ouvindo. Na verdade, Deus já até falou. Na verdade, Deus está se movendo. Quem não percebeu foi você. Então, aquiete-se e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Nós não podemos permitir que Satanás nos impeça de perceber a presença de Deus, de discernir a presença de Deus. E veja, num efeito cascata, irmãos, o que nós temos é que lidar com todo tipo de desordem emocional e comportamental que isso causa. Porque quanto mais nós conhecemos e percebemos a presença de Deus, mais transformados segundo a sua imagem nós somos. E o efeito inverso também é proporcionalmente igual. Quanto menos você percebe e reconhece a presença de Deus, mais modelado, mais transformado, segundo o espírito desse mundo você se torna. Por isso é que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a mente, irmãos, é mais do que, sabe, se sentar num monte para apreciar a natureza. Olhar as ondas do mar batendo na encosta. Isso é bom, isso dá um refresco para a alma. Mas é mais do que isso, renovar a mente, irmão. É dar tempo ao Espírito Santo para que ele troque a nossa antiga e velha mentalidade sobre as coisas por uma nova e renovada mentalidade sobre as coisas, não mais sobre a nossa perspectiva natural humana, mas da perspectiva de Deus. É deixar de pensar como um ser humano natural, simplesmente, e pensar também como um ser humano espiritual,
sob influência do Espírito de Deus. E isso demanda tempo, isso demanda calma, isso demanda paciência, isso demanda solitude. Eu já contei várias vezes para vocês aqui a história de como uma vez eu cheguei em casa e meu pai estava sentado na poltrona de papai dele, com um óculos aqui pelo nariz, de olho fechado, com a Bíblia aberta no colo. E eu já era jovem, cheguei assim, sei lá, 1h, 1h30 da manhã em casa, e bati nele assim: ei, meu velho, vai dormir no quarto, pô, tá dormindo no sofá aí, tá todo desconfortável. Aí ele me olhou com uma cara assim, de quem queria me fulminar. Ele falou assim: primeiro, meu velho é teu avô. Segundo, você me atrapalhou, porque eu estava orando. Falei: orando? Mas tu estava aí de olho fechado, quieto. Eu falei: você acha que é assim? Você fala, fecha a Bíblia e vai dormir? Você faz um monte de pergunta para Deus na tua oração, você tem que pelo menos ficar quieto um tempinho para ver se ele responde, né? Ou para ouvir o que ele vai responder. Então eu estou aqui quieto, só pegando as respostas da minha oração, ouvindo o Espírito Santo. E tu me atrapalhou. Vai para o quarto antes que eu te passe a mão na... Tempo, paciência, calma, solitude. Isso é exatamente o inverso ao que nos propõe a cultura da pressa. Então guarde isso, irmão. Quanto mais acelerado, quanto mais correria, quanto mais urgência, menos capaz de perceber, de ouvir e de sentir a presença de Deus você se torna. Ok? Está comigo até aqui? Agora abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Um versículo bastante conhecido da Bíblia, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja, irmãos, Deus, Ele é criador e criativo. Nesse contexto em que a gente está conversando sobre essas coisas aqui, nós poderíamos comparar Deus a um artista. A um artista que expressa o seu coração e os seus pensamentos através da arte que Ele cria. Eu te pergunto, você... já viu, os grandes artistas da história da humanidade devem estar se revirando no túmulo agora com essa quantidade de inteligência artificial que cria imagem, que cria vídeo, que cria um negócio com um clique só, né? Puf! Aquela imagem bonitona, os caras levavam semanas pintando um quadro. Os caras levavam tempo retocando. E os caras deixavam a arte dormir, voltavam e faziam de novo, sabe? A criatividade demanda tempo. O nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus criador. Deus não tem poder, Deus não teria poder para criar toda a criação num piscar de olhos, no estalar de dedos. No entanto, Deus começou. No primeiro dia, criou Deus os céus e a terra. E viu Deus que era bom. No segundo dia, Deus criou os mares. No terceiro dia, Deus criou a terra. No terceiro dia, Deus criou as árvores e os animais e as plantas. E Deus foi pintando, foi pintando. Por que Deus criou tudo em 7 dias? Porque Ele é criador, irmão. Toda criação leva processo. Amém? Toda criação leva processo. É diferente de mágica, né? O mágico tira o coelho da cartola e acabou, está tudo certo. O criador não, o criador vai criando devagarinho. Vai expressando sua criatividade num processo. E quando Salomão diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, é que para cada propósito debaixo do céu há um tempo, há um processo. Para que esse propósito seja modelado, para que esse propósito seja aperfeiçoado, e para que nós estejamos em condições psicológicas, emocionais, físicas, espirituais, de entrar nesse propósito, desfrutar esse propósito plenamente. Quantos de vocês já tiveram a experiência de estar dentro de uma circunstância, numa oportunidade que lhe foi dada,
e se sentiram absolutamente despreparados, desqualificados para aquilo. Tiveram uma experiência ruim com aquilo. Uma vez, irmãos, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de estudar, os assuntos que me interessavam muito. E uma vez eu fui convidado, eu era muito novo, e fui convidado para falar para um grupo de líderes sobre um aspecto de liderança. E eu estudei, eu me preparei. E, irmão, eu cheguei lá, só tinha nego cascudo lá, mais velho que eu. E eles já começaram a me olhar com discriminação. O que esse moleque vai falar para a gente de liderança? Você está maluco? Já começaram a ficar assim. Me deram a sessão depois do almoço. Os caras estavam com sono, não tinham café. Não queriam me ouvir porque eu era novo. Meu computador estava dando pau, estava travando. Falei, caraca, meu irmão, que isso? Eu comecei a me sentir assim. Sabe quando tu tem vontade de entrar na terra e desaparecer? Pior, irmão. Eles passaram uma avaliação no final da palestra. Secreta. E depois me mandaram avaliação por e-mail. Irmão, eu queria nunca mais pegar um microfone para falar. Porque foi uma experiência horrorosa. Horrorosa. Então eu estive dentro de uma oportunidade para fazer algo que eu adoro fazer. Mas foi uma experiência horrorosa. Horrorosa. Por quê, irmão? Porque eu talvez estivesse muito novo. Eu talvez estivesse despreparado. Não estivesse suficientemente qualificado para aquela oportunidade. Todo propósito debaixo do céu tem um tempo. Tem um tempo. E nós não podemos permitir que a cultura da pressa atravesse o tempo do propósito de Deus para a nossa vida nessa terra, nesse mundo, nos levando a experiências ruins com aquilo que deveria ser bom. Amém? No fim das contas, aquilo acabou sendo bom, porque eu me recobrei depois de algumas semanas assim, querendo desaparecer do mundo. Eu falei, não, o Senhor me chamou para fazer isso, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou melhorar. Graças a Deus, nunca mais encontrei nenhum daqueles homens que eu vi na minha frente. Graças a Deus. Senão eu morreria de vergonha. Mas, acho que melhorei um pouquinho depois daquilo, né? Então, você vai melhorando, você vai refinando a tua habilidade. Por quê? Porque as coisas levam um processo. Então, a pergunta que eu quero trazer aqui, para a gente encaminhar essa reflexão para a parte mais prática dela, é como nós podemos blindar a nossa mente e o nosso coração contra a cultura da pressa, de modo que a nossa percepção e maturidade espirituais nos revelem a presença de Deus e estejamos seguros nela. Porque lembre-se, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Saber, conhecer, discernir Deus, a sua presença, a sua voz, a sua palavra, os seus caminhos, depende da nossa capacidade de estar quietos. Portanto, dependem de como nós blindamos a nossa mente e o nosso coração contra os efeitos da cultura da pressa. Amém, irmão? Não é porque todo mundo faz que tem que fazer também. Não é porque todo mundo diz que tem que dizer também. Não é porque todo mundo faz isso ou aquilo, se move assim ou assado. Não é porque essa é a moda do momento que você tem que embarcar. Por um acaso, talvez porque eu tenha feito muitas pesquisas, o algoritmo aproveita isso, né? Hoje de manhã, eu estava revisando aqui a mensagem, revisando algumas informações da mensagem, e apareceu no meu feed lá um vídeo de uma empresa que pesquisa comportamento humano, falando sobre como pessoas que não são levadas a ficar postando coisas nas redes sociais todos os dias, como essas pessoas refletem mais autoconhecimento, mais maturidade, mais, como é que diz? Mais segurança de si mesmo, falando sobre o que significa muitas vezes esse comportamento inverso de estar querendo postar o tempo todo, mostrando o que está fazendo, porque no fundo, essa postação de coisa o tempo todo, talvez não seja o caso da maioria de vocês aqui, é uma expressão de insegurança, porque isso revela a necessidade de ser validado, revela a necessidade de ser visto, de ser reconhecido. Então, como as pessoas que não são muito influenciadas por isso, refletem mais maturidade, refletem mais segurança de si mesmo. Como a gente precisa proteger o nosso coração, como a gente precisa proteger a nossa mente. Gálatas capítulo 5. Diego, pode ver se tem mais um pouquinho de café lá, irmão? Pode jogar por cima mesmo desse restinho aqui, que ficou um pouco frio.
Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25. Digo, porém o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, diga comigo, paz, longanimidade, diga comigo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Perceba que dentre as virtudes que o fruto do Espírito manifesta estão longanimidade, mansidão e domínio próprio. Longanimidade, mansidão e domínio próprio. Virtudes opostas à cultura da pressa, e que, portanto, podem ser usadas como uma força, como o poder que combate essa cultura e que protege o coração. Isso quer dizer que quanto mais prevalência o Espírito Santo tem em nossa vida, mais do seu fruto aparece em nós. E por consequência, menos suscetíveis à influência da cultura da pressa nós estaremos. E isso nos leva a outra pergunta: o que fazer para que o fruto do Espírito apareça em nós? Parece uma pergunta simples, né? Mas eu quero tornar isso muito prático para você nessa manhã. A resposta está exatamente nos versículos 16 e no versículo 25. O versículo 16 diz: Digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E o versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja, viver no Espírito e andar no Espírito, é assim que se combate a cultura da pressa. Amém? Viver no Espírito e andar no Espírito. Viver no Espírito, todos nós que nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, já vivemos. Porque o Espírito Santo habita em nós e é Ele quem manifesta essa nova vida no nosso interior, neutralizando, ou pelo menos quebrando o poder, o governo da natureza pecaminosa na nossa vida. Então todos nós que nascemos de novo, vivemos no Espírito. Mas há também uma outra recomendação do apóstolo Paulo, que é: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E olha que interessante, porque esse verbo andar, primeiro, ele conota uma ação contínua, não é? Quem anda está em movimento contínuo. Não para, não está parado. Andemos no Espírito. Isso diz respeito a toda a nossa vida, diz respeito a todo o nosso modo de viver nesse mundo. Na família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, nos nossos relacionamentos interpessoais de modo geral, andemos no Espírito. Primeiro, isso indica ou conota movimento contínuo. E segundo, o verbo andar usado aqui pelo apóstolo Paulo é a tradução de um termo grego que significa andar em fila atrás de um líder. Andar no Espírito é andar em fila atrás do Espírito. O que significa isso? É ser guiado pelo Espírito em todos os aspectos da nossa vida. Deixar que o Espírito Santo assuma a frente. Deixar que o Espírito Santo assuma o controle. Deixar que o Espírito Santo aponte as direções para as quais nós vamos seguir andando com Ele.
E não simplesmente decidir a vida e decidir as coisas sobre a vida a partir das nossas lógicas naturais humanas, das nossas convicções naturais humanas. Isso significa que, para não sermos afetados pela cultura da pressa, nós devemos ser guiados não pela última tendência de comportamento, não pelos modismos ou atrações dessa terra, mas única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Eu preciso aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se a cultura da pressa me disser que eu preciso ir lá, que eu preciso fazer aquilo, que eu preciso fazer isso, que eu preciso me mover assim o assado, primeiro eu vou perguntar, Espírito Santo, é isso mesmo? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Existem muitas coisas para fazer aqui, Espírito Santo. Qual o caminho que o Senhor tem para mim? Irmãos, quando nós aprendermos a refinar o nosso discernimento espiritual para ouvirmos o Espírito Santo e sermos guiados por Ele em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós vamos desfrutar um tipo de vida que nós nem imaginamos que existe. Porque Jesus mesmo disse sobre o Espírito Santo, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Deixar que o Espírito nos guie a toda a verdade significa deixar que Ele nos guie, significa segui-lo para longe de todo tipo de engano. É isso que significa o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é contra o Espírito do engano. O Espírito desse mundo é o Espírito do engano, porque o diabo é o pai da mentira, como disse Jesus. Então, quando o Espírito desse mundo tenta nos enganar, isso significa nos desviar do propósito de Deus. O Espírito Santo, Ele nos guia a toda verdade. Então veja como é importante você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso eu quero concluir essa reflexão te dando 4 maneiras através das quais você deve ser guiado pelo Espírito Santo. Então você precisa pegar essas 4 maneiras e torná-las um fundamento da sua vida, torná-las fundamentos da sua vida cristã. Você precisa torná-las disciplinas nas quais você vai exercitar a sua fé para aprender a ouvir, para aprender a ver, para aprender a discernir e perceber a presença de Deus e a liderança do Espírito Santo na tua vida. Amém, irmão? A primeira maneira, e talvez a mais óbvia dela, pela palavra de Deus. Salmos 119, versículo 105. Outro texto bastante conhecido da palavra de Deus. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Irmãos, um crente que não abraça a palavra de Deus, e por abraçar eu me refiro a desenvolver o hábito de ler e meditar na palavra de Deus, diariamente, constantemente, estará andando em trevas. Estará andando no escuro. E você sabe que andar no escuro, e você sabe que quando a gente anda no escuro, a gente anda sob o risco de tropeçar, cair, se machucar, errar o caminho, não é? Eu não estou vendo, então eu errei o caminho. Eu não estou vendo, então eu tropeço. Eu não estou vendo, então eu caio. Eu não estou vendo, então eu não posso me proteger. Não posso proteger os meus, proteger a minha família, porque eu não estou vendo. Eu estou no escuro, estou andando no escuro. Irmãos, um dia desse quase que eu tive que baixar o hospital de madrugada em casa, porque a Manuela agora está com a mania. Ela tem um patinete. E ela anda de patinete. Ela não anda mais com os pés dela, ela anda com patinete dentro de casa. Manuela, vai no teu quarto pegar não sei o que. Ela estaciona, pega e volta. Manuela, está na hora de tomar banho para ir para a escola. Ela vai para o banheiro. Manuela, vai arrumar teu quarto que a vovó vai vir daqui a pouco. Ela vai para o quarto. E vai. Patinete. Aí, ela ia tirar um cochilo lá na cama. Na nossa cama. Aí, foi de patinete, estacionou o patinete assim na beirada da cama. E o patinete ficou lá, veio à noite, eu deitei para dormir.
Irmãos, eu levantei para ir no banheiro. Quando eu botei o pé para fora da cama, eu meti o pé de escuro, quarto todo escuro. Eu não vi o patinete. Eu meti o pé no patinete, irmão. Cara, bati na cama, derrubei o negócio. Eu falei, cara, eu levantei com tanto ódio. Eu falei assim, cara, eu vou quebrar esse patinete. Aí, 3 e pouca da manhã, tu acende a luz, aí todo mundo acorda. Ai, pô, Manuela, pô. Você se machuca, você está no escuro, você não vê o que está no teu pé, você não vê o que está na tua frente, você tropeça, você cai. Quantos de nós já não tropeçamos e tomamos decisões erradas e fizemos escolhas equivocadas e magoamos pessoas e quebramos relacionamentos e perdemos oportunidades e fechamos ou deixamos que se fechassem portas que Deus abriu para nós. Erramos a direção. Assinamos um contrato que não deveríamos assinar. Não assinamos um contrato que deveríamos assinar. Recusamos uma proposta aqui, outra ali, coisas do tipo. Quantos de nós já não erramos? Só porque nós não decidimos o que fazer sob orientação do Espírito Santo. Só porque nós decidimos o que fazer no automático. Irmão, se eu preciso tomar uma decisão importante e a pessoa que me pede a decisão não pode me esperar orar, eu já nem quero a oportunidade mais. Porque às vezes você vai discernir rapidamente, você pode tomar uma decisão rápida, outras vezes você não vai discernir tão rapidamente e você precisa orar. Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Essa é uma oportunidade do Senhor para mim? Isso tem a ver com o propósito de Deus para mim? Porque eu não vou só porque parece bom, eu não vou só porque parece legal, eu não vou só porque vai me dar mais dinheiro, eu preciso saber se o Senhor tem isso para mim. Me faz ver o sinal verde, ou então me faz ver o sinal vermelho. Muitas vezes, talvez não seja o caso da cultura da pressa em si, mas seja o caso, né, da ansiedade, da pressa, tem que decidir logo, tem que fazer e pum, faz errado, faz no escuro. As palavras do salmista não poderiam ser mais claras quanto à finalidade da palavra de Deus na vida do crente. Deus nos deixou a sua palavra para que sejamos guiados por ela em todos os negócios da vida e para que assim tenhamos as respostas que precisamos e para que a luz da sua palavra nos guie, nos ajude a não tropeçar na caminhada. A Bíblia, irmãos, ela não é um livro de pode ou não pode. Ela não é um livro de estar certo ou estar errado. Ela é um livro de princípios, ela é um livro de valores eternos. Amém? Então, provavelmente você não encontra na Bíblia algum versículo que fale expressamente sobre aquele problema, sobre aquela dor, sobre aquela decisão, sobre essa ou aquela coisa que você precisa decidir na tua vida. Mas certamente você vai encontrar um valor, um princípio, certamente você vai encontrar uma história, uma profecia, certamente você vai encontrar uma promessa que vão falar sobre o universo onde aquela coisa está inserida. Amém? Por quê? Porque muitas pessoas, por pensarem que muitas vezes a Bíblia deveria nos dar esse tipo de resposta, elas não estão se relacionando com a palavra. Elas estão jogando roleta russa com a palavra. Senhor, fala comigo, porque eu preciso tomar uma decisão amanhã. Estou falando sério, Deus, pô. Você vai até tu achar o versículo que... Não vai, irmão. Às vezes você não vai achar versículo nenhum que fale sobre aquilo. Então você precisa conhecer a palavra como um todo, para entender o que esse ou aquele princípio estão dizendo para você a respeito dessa ou daquela situação que você precisa decidir. Amém? Então você precisa conhecer a palavra, porque Deus nos guia. Melhor, o Espírito nos guia através da sua palavra. Porque a sua palavra ela é lâmpada para os pés. Lâmpada para os pés. Amém? Segunda maneira através do qual o Espírito Santo nos guia, pela oração. Parece óbvio, né? De novo, você já me ouviu falar isso aqui. São as coisas mais óbvias sobre a vida cristã que nós ignoramos primeiro. Então você precisa ser lembrado de que o Espírito te guia pela palavra e de que o Espírito te guia pela oração. Muitos crentes não têm uma vida de oração ativa. O que significa? Significa que eles oram quando estão na igreja, significa que eles oram quando vão comer, significa que eles oram quando vão dormir, significa que eles oram quando chegam em casa. Essa é toda a vida de oração deles. Irmão, oração não é check-in, check-out para as etapas da vida, não.
A oração é o estilo de vida do crente. Por quê? Porque esse estilo de vida está baseado no conceito de oração. O que é oração, irmão? Oração não é o que eu falo para Deus. Oração é a minha comunicação com Deus. Portanto, é o que eu falo para Deus e o que Deus fala para mim. Então eu preciso alimentar essa comunicação constantemente. Eu oro quando acordo, mas oro também quando estou a caminho do trabalho. Oro também quando eu preciso decidir uma coisa importante no trabalho. Oro aqui no Espírito enquanto eu estou voltando. Oro no Espírito enquanto eu vou no mercado. Oro no Espírito, né? Você vai orando. Espírito de Deus, guia minha vida. Olha, Senhor, que situação interessante aconteceu comigo no trabalho hoje. Senhor, você acha que eu agi certo? Senhor, você acha que eu fiz o melhor que eu pude? Tu vai conversando e tu vai desenvolvendo uma vida de oração ativa. Ativa. Você não precisa abrir para eu ganhar um tempo. João capítulo 14, versículos 10 e versículos 24. Jesus diz assim: as palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai que realiza em mim a sua obra. Aí no versículo 5 ele diz: as palavras que eu vos digo de novo, não são minhas, mas do Pai que me enviou. Não sobre a palavra, mas sobre o que ele fez. Em outro versículo ele diz: porque o Filho, as obras que eu faço não são minhas, mas do Pai que me enviou. Porque o Filho só faz o que vê o Pai fazer. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer com isso que Jesus se moveu com sucesso no seu propósito, porque ele estava constantemente diante do Pai, vendo o que o Pai fazia e ouvindo o que o Pai dizia. E isso não foi por acaso. Isso foi para que se tornasse didático. Isso foi assim para que se tornasse didático para aqueles que viriam depois de Jesus e dos primeiros discípulos da primeira igreja, para que nós pudéssemos fazer como ele. Nós nos movemos com sucesso no propósito de Deus para nós, porque nós vemos o que ele está fazendo e porque nós ouvimos o que ele está dizendo. Por isso você vai ver em muitos lugares dos evangelhos, depois ou antes de um grande avivamento em alguma cidade de Jesus, retirando-se para um lugar solitário para orar. O que tu acha que Jesus fazia lá nesse lugar solitário com Deus Pai? Pai, esse vai ser um sermão poderoso. Tem muita gente chegando. Estou um pouco seguro. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Pai? Põe as palavras na minha boca. Por onde eu começo? E aí, eu falo sobre isso nesse sermão ou deixo para o próximo? O que o Senhor está fazendo? Esse avivamento em Cafarnaum, Senhor, o que vai... Sabe? Jesus se retirava. Ele se retirava e ele ficava sozinho, ouvindo o Pai. E nós muitas vezes, irmão, tão influenciados pela cultura da pressa, não temos mais tempo de solitude. Não temos mais tempo para ficar sozinhos. Orando. Entendeu, irmão? Aí é tudo a toque de caixa. Pum, 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 pum. Vai. Aí quando tu vê, irmão, já tropeçou tanto, já deu tanta trave. Você já teve tanto retrabalho, né? Você fez, aí teve que fazer de novo, porque você não percebeu que fez errado, você não percebeu que fez mal feito, você não percebeu que não era para ter feito, aí tem que desfazer. Tanto retrabalho na vida, irmãos, a gente tem nos relacionamentos, nas decisões que a gente toma, no trabalho, na vida, no ministério, porque a gente não ouve. E a gente não ouve porque não tem uma vida de oração ativa. Você tem o Espírito Santo dentro de você, não tem? O Espírito Santo é uma pessoa, não é? Toda pessoa fala, sim ou não? Beleza. Então o Espírito Santo dentro de você, ele fala de dentro de você. O que significa que para ouvir a voz de dentro, você muitas vezes vai precisar calar as vozes de fora. E para calar as vozes de fora, você vai ter que se retirar e vai ter que ficar quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em terceira maneira, o Espírito também nos guia através dos conselhos sábios. Provérbios 12, versículo 25. Joga na tela aí, produção. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas é isso mesmo? Puxa, acho que eu peguei o texto errado. Peraí. É NA? Bom, curiosamente também serve, mas era um versículo que falava exatamente sobre o conselho, sobre tomar conselho. Mas vamos lá, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria.
Um bom conselho traz alegria. Amém? Presta atenção, irmão. Muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas, geralmente mais maduras na fé e experimentadas no discernimento espiritual, para nos dar direção nos negócios da vida, especialmente quando por alguma razão nós não conseguimos discernir sozinhos o que o Espírito Santo está nos comunicando. Muitas vezes você está tão estressado, muitas vezes você está tão tenso, tão preocupado, que você não consegue ouvir. E tudo bem, irmão. Às vezes vai passar uma informação mesmo que você não vai pegar. Mas Deus te ama tanto que Ele vai disponibilizar para você um conselheiro. Alguém para trazer uma palavra boa. Um conselho bom que te traga alegria e direção. Amém? Mas não é qualquer pessoa. Como eu disse, geralmente, não significa também que outras pessoas ou outros tipos de pessoas não possam ser usados para os propósitos de Deus. Deus usa quem quiser, do jeito que quiser, sem autorização de ninguém. Mas geralmente, Deus usa isso, Deus faz isso através de gente mais madura, gente mais experimentada no discernimento espiritual, que vai te fazer o seguinte: cara, senta aqui, olha só, o que você não está percebendo é isso. O que você ainda não viu nessa situação é isso. Esse caminho aqui vai te levar para aquele destino. É isso? É lá que você quer chegar? Eu não tinha visto, não é lá que eu quero chegar. Então você precisa sair desse caminho aqui e pegar esse caminho aqui. 12:15, Provérbios 12:15. Eu anotei errado no meu esboço. 12:15, vai lá, produção. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. O insensato é aquele que olha um caminho, parece reto, não pede conselho de ninguém, não ouve ninguém, vamos embora, eu decido sozinho, vou. Mas o sábio ouve conselhos. Amém? Irmão, é até meio óbvio, né? Não parece sábio? Eu, que tenho 43 anos de idade, sou casado há 20 anos, pedir conselhos sobre casamento e família para o presbítero Ezequias, que tem 65 anos e é casado há quantos, Ezequias? 40 aí? Ih, Ezequias, pegou? $42? 42. Não é sábio, irmão? Eu estou no entreveiro com a minha esposa. 20 anos. Tu acha que a gente não tem entreveiro, irmão? Tem. Essa mulher é braba, você não sabe. Tem entreveiro. Eu não sei o que fazer. Não é sábio, irmão, eu chegar lá e dizer que olha só, tá pegando isso, isso e isso. A minha mulher não tá irredutível, eu não sei o que fazer. Cara, já passei por isso. A Vânia é braba, Ezequias? Não, né? A Vânia é mansa, a Vânia é calma. Só quando ela quer. Só quando ela quer conseguir o que ela quer. É sábio, até sábio, né, irmão? Eu sou um empresário, sei lá. Estou com problema de fluxo de caixa, estou com problema de gerir gente. Não é sábio eu procurar alguém que na minha posição tenha mais experiência que eu e pedir conselho? Ainda que seja para o cara falar assim para mim: cara, eu já fiz isso aí que você fez, eu quebrei por causa disso. Você faz qualquer coisa, eu não sei o que você tem que fazer, mas isso aí você não tem que fazer. Não é sábio? É até sábio, irmão. Eu estou novo na fé, estou caminhando na jornada, estou com dificuldade para vencer um pecado. Não é sábio eu procurar um irmão mais experiente na fé e falar assim: cara, ora por mim, bicho, porque eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Mas a gente não procura conselho, a gente vai tocando a vida, a gente vai fazendo, a gente sabe de tudo, irmão. A gente sabe de tudo. Sabe qual é o problema de saber tudo? O problema de saber tudo é que a percepção de que se sabe tudo gera orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, a ruína. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tu é humilde para sentar e aprender, irmão? Tem graça de Deus para a tua vida. Amém? Tem graça de Deus para a tua vida. E outra coisa, a gente precisa sentar para aprender. Por quê? Porque quando a gente se senta para aprender um com o outro, a gente se conecta. E aí está o sentido de ser corpo. Amém, irmão? Está o sentido de ser corpo. Muitas vezes, você não vai conseguir resolver uma determinada coisa. E Deus cria as circunstâncias de propósito. Não, isso aqui eu não vou deixar ele resolver sozinho. Porque eu vou fazer ele sentar para aprender como é que se resolve com outro irmão. Aí você tem que ser humilde para sentar e aprender.
Amém? Está fazendo sentido, irmão, o que eu estou falando? Lembrando que isso aqui são maneiras através das quais o Espírito te guia. E se você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, você não sucumbe à cultura da pressa. Não é porque está todo mundo dizendo. Deixa eu ouvir o que o Espírito tem a dizer. Deixa ele me guiar. Mas Daniel, vai passar o tempo. Se passar o tempo e o Espírito me disser nada, é porque não era para mim. Se for para mim e ele tiver pressa, ele vai falar comigo rápido. Amém, irmão? E aí o desafio vai estar em controlar o estresse, controlar a ansiedade muitas vezes, né? Porque a gente quer... Bora, Espírito Santo, você não está ouvindo, está vendo, não? O trem vai passar, Espírito Santo, fala alguma coisa. É essa situação de que a gente já está estressado e não consegue ouvir. Aí a gente precisa pegar conselho. Porque Deus vai usar alguém. Deus vai usar um irmão mais experiente, um profeta, alguém vai falar com a gente. E por fim, Deus nos guia também, o Espírito Santo nos guia também pelo nosso testemunho interior. Diga comigo, testemunho interior. Irmão, o conceito de testemunho interior, ele se refere à ação direta e subjetiva do Espírito Santo no coração do crente, comunicando convicção, direção, consolo e certeza da verdade. Esse é um conceito especialmente valorizado na tradição evangélica de um modo geral, e ainda mais especialmente no que diz respeito à certeza da salvação e à orientação espiritual. Uma outra maneira de se referir ao testemunho interior é chamá-lo de intuição espiritual. Sabe aquela coisa assim, irmão? Você não tem o quadro todo, você não tem todas as respostas, você não tem todas as cartas na mesa, você não tem todas as variáveis, mas tu sente lá no teu interior. Vai, é aí que você precisa ir. Já aconteceu contigo? Já aconteceu também de tu ter o mapa todo, tá tudo bonito, tá tudo desenhado, tá bonito, e lá dentro, cara, não é para você, não vai. Já aconteceu? O que é isso? Testemunho interior. Essa intuição espiritual, que também funciona muitas vezes como uma voz de direção do Espírito Santo, nos ajuda em situações nas quais muitas vezes nós não teremos o tempo que nós gostaríamos para refletir, para orar, para pedir conselho, para ler a Bíblia. Vai haver momento em que tem tempo, e a gente pode usar o tempo. Vai haver momento em que não tem tempo. E a gente precisa do quê? Do testemunho interior. E aí rapidinho tu fala assim, Espírito, usa o meu testemunho interior. Eu estou sentindo que é isso, eu vou. Se der ruim, tu me ajuda a corrigir depois. E tu vai. Todos nós temos testemunho interior, amém? Irmão, amém? Em Romanos, você não precisa abrir? Em Romanos capítulo 8, 14, 16, Paulo diz que o Espírito Santo testifica ou testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tu é salvo? Tu é salvo? Como é que tu tem certeza disso? Como é que tu tem certeza disso? E vocês ficaram com medo de responder agora? Tu tem certeza disso porque o Espírito testemunha no teu espírito. Tu é salvo, pô. Tu é filho de Deus. Explica isso logicamente. Não consigo, mas eu sei que eu sou salvo. É essa convicção que vem desse testemunho interior. E muitas vezes o Espírito Santo vai usar esse testemunho interior para os negócios da vida. Amém? O testemunho interior, às vezes, é você pegar um caminho diferente quando está indo para casa, evitar uma rota, ligar para uma pessoa, de repente a pessoa vem na tua mente. Caraca, que estranho. E tu está aqui dentro daquele testemunho interior. Deixa eu ligar para ela. Preciso ligar para ela. Aí tu liga. Aí quando tu liga, aquela ligação ela é pontual, ela é bombástica. Não é? Já aconteceu? Testemunho interior. Como é que você aprende a refinar a tua compreensão de como o teu testemunho interior funciona? Seguindo o teu testemunho interior, irmão. Segue. Quando você não tiver todas as variáveis da cena, mas você tiver um testemunho interior, segue esse testemunho interior. Se estiver errado, o Espírito Santo vai te corrigir, vai te botar na rota de novo. E assim você vai aprendendo. Amém? Então, para não sucumbir à cultura da pressa, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente guarda o coração? A gente aprende a ser guiado pelo Espírito. Para não ser guiado pelo Espírito do tempo, para não ser guiado pelas tendências do momento, para não ser guiado pela moda da cultura vigente, nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo.
Como é que o Espírito Santo vai me guiar então, Daniel? Como é que eu vou saber? Primeiro, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque muitas vezes, conhecendo a palavra de Deus, você não vai precisar nem de conselho, você não vai precisar nem de oração, e você não vai precisar nem de testemunho interior. Já está claro, está escrito. Certo? Mas você também precisa orar. Por quê? Porque às vezes o texto não vai estar tão claro, você não vai ter um conselho por perto, e você não está conseguindo discernir o teu testemunho interior. Então você vai orar, e o Espírito vai falar contigo. Você precisa de conselho, claro, porque muitas vezes você vai estar estressado, tu não vai saber nem o que procurar na Bíblia, você não vai conseguir orar direito, porque você está agitado, não tem conselho por perto, não tem testemunho interior, você precisa de alguém, um conselho sábio. E você também precisa de testemunho interior, porque às vezes você não vai ter a palavra por perto, você não vai ter oração por perto, você não vai ter conselho sábio por perto, você só tem o teu testemunho interior. No melhor dos cenários, você tem tudo. Você olha a palavra, aí você tem tempo, você ora, aí você tem tempo, você procura um conselho, aí você tem tempo, você ouve o teu testemunho interior e toma a tua decisão. Amém? Quando você aprende a ser guiado pelo Espírito nessas bases, irmão, não tem cultura da pressa certa que te faça se mover fora do propósito de Deus para a tua vida. Mas parece muito bom, Daniel, mas não é o propósito de Deus para você. Mas parece maravilhoso. Pode não ser tão maravilhoso assim. Cara, mas que roubada, que furada. Cara, mas é aí que o Espírito quer que eu vá agora. É para lá que o Espírito quer que eu vá lá, que eu vá agora. Ele disse que vai me usar para consertar essa bagunça. E tu vai para o meio do caos, sem ninguém entender nada. É assim que a gente é guiado pelo Espírito, irmão. Amém? Jesus foi guiado pelo Espírito. Os apóstolos foram guiados pelo Espírito. Paulo estava prestes a ser preso em Jerusalém. Estava prestes a ser enviado para Roma, para ser julgado. Preso e julgado de novo. Profetizaram para ele não ir. Mesmo assim ele disse, não, eu sei que é para lá que eu tenho que ir. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Amém, irmão? Você está comigo ainda aqui? Amém? Não quero ninguém aqui sendo guiado pela cultura da pressa. Não quero ninguém aqui na correria. Não quero ninguém aqui apavorado. Não quero ninguém aqui desesperado sem saber o que fazer. Você sabe como ser guiado pelo Espírito Santo. E você sabe que não ser influenciado pela cultura da pressa significa viver em sintonia com o propósito de Deus, desfrutando saúde completa. Saúde na mente, saúde nos sentimentos, saúde nos relacionamentos, saúde física, saúde financeira, saúde na família. Amém, igreja? Amém? Quer falar, Zeca? Vem cá, fala aqui no microfone. O Daniel está falando sobre cultura da pressa, né? E teve uns meses atrás, eu me levantei 5 horas da manhã para ir para Aruama. Aquela correria, porque o trânsito é muito ruim, então quanto mais cedo você sair, melhor. E eu pegando as malas, botando e arrumando tudo. E naquela pressa de sair, de repente, irmão, começou a me dar uma dor na gengiva, uma dor, parecia que todos os dentes estavam doendo. E eu parei de fazer tudo, me sentei assim na sala, fiquei ali, não vou conseguir viajar desse jeito, com essa dor, e ali sentado. Aí eu descansei um pouco, peguei o celular, abri o celular, quando eu cliquei assim, que abri o vídeo, começou a cantar aquela música assim, tá chorando porque se existe um Deus que cuida de você. Aí eu escutei aquela música. Quando eu escuto aquela música, me veio um amigo na minha mente, na hora. Um amigo na hora. Aí eu peguei o zap e mandei a música para ele na hora. Mandei para ele. Aí daqui a poucos minutos, ele me manda a mensagem. Ezequias, eu estou aqui no estacionamento de um mercado e eu estava chorando quando você me enviou essa música. Eu estava aqui angustiado por cada perseguição, lá no negócio de sindicato e um montão de gente contra ele, e ele chorando lá no estacionamento do mercado, e eu envio a música para ele na hora, e ele estava chorando, e a música é, tá chorando porque se existe um Deus. Então Deus me fez parar com aquela pressa, sentar. Irmãos, vocês não vão entender o depois. Quando eu mando para ele, que ele me responde, aquela dor que eu estava sentindo sumiu, parou, eu viajei. É isso aí. Cara,
muitas vezes, cara, o Espírito Santo vai te dar uma palavra de conhecimento sobre alguém. O que é uma palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é uma revelação presente. É uma revelação para o presente ou para o futuro. Não tem a ver com o passado da pessoa. Então, às vezes o Espírito Santo vai te dar uma palavra de conhecimento com um incômodo, uma dor. Pô, tô com uma dor no ombro direito, cara. Mas essa dor, que estranho essa dor. Alguém tem que estar com uma dor no ombro direito? Ó, 2 pessoas com o ombro direito. 3 pessoas com o ombro direito. 4 pessoas com o ombro direito doendo. É porque o Senhor quer curar um ombro direito. Amém? Aí você vai orar. Então receba a tua cura, meu irmão. Receba a tua cura, minha irmã. Receba a tua cura. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Ele está se movendo. Ele está se movendo. Ele está tocando a tua vida. Ele está tocando o teu corpo com poder nessa manhã. Amém? Receba a tua cura em nome de Jesus. Mas o fato é esse. O fato é que o Espírito Santo nos guia para tornar a nossa vida cristã dinâmica. Irmão, fala sério. Quantos de nós estamos vivendo há tempos uma vida cristã sem graça? Que não tem aventura, que não tem uma revelação, que não tem ajudar alguém do nada na rua, porque não tem um milagre, porque você não ora por alguém, uma coisa incrível acontece, porque uma porta não se abre, porque a gente não está sendo guiado pelo Espírito. Os apóstolos da primeira igreja, eles eram guiados pelo Espírito, irmão. Vai ler Atos para ver como é que era a vida dos caras. Era uma doideira. O Espírito Santo estava agindo no meio deles, se movendo no meio deles. Então a ideia é que lembra do tema da mensagem, contra a cultura da pressa. Nós não sucumbimos à cultura da pressa. Eu não corro porque me disseram que a vida é uma correria. Eu corro porque o Espírito me mandou correr. Ou eu vou devagar porque o Espírito me mandou devagar. Amém? Amém, Pedro? Vai ter contrato, irmão, que vai ser uma maravilha. E tu vai sentir no teu coração, no teu espírito, dizendo assim, cara, não pega esse trabalho. Vai ter contrato que vai parecer uma roubada, assim, por margem de lucro pequena. E o Espírito vai falar assim, cara, pega esse contrato, porque eu vou fazer um negócio com isso aí. Doutora Yasmin, não pega esse caso. Eu não estou nesse negócio contigo. Ninguém quer esse caso, pega. Eu separei ele para você, por isso que ninguém quer. Entendeu? Vai ter esses negócios. E a gente vai sendo guiado pelo Espírito e vai desfrutando vida plena, vida cristã, abundante, sem ser influenciado pela cultura, sem ser influenciado pela moda, sem ser influenciado pelo agito, pela correria, pela urgência do tempo, sendo guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Fica de pé no teu lugar, a gente